Sentiu frustrado por não conseguir desenhar a cabeça no ângulo que você queria e quando você olha você fala, caramba, fui eu que fiz isso? Bom, se você tem esse problema, hoje eu vou te mostrar um método para você desenhar cabeças em qualquer ângulo que você quiser e do jeito que você quiser. Então dá uma olhada aí no vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Como desenhar cabeças, né? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que compreender, eu vou colocar uma primeira etapa, que é a etapa das formas, né? Provavelmente, quando você vai desenhar, vamos lá, deixa eu só abrir um layer novo aqui. Quando você vai desenhar, provavelmente você deve ter aprendido esse tipo de esboço aqui que eu vou mostrar para você. Que você desenha um círculo, né? Você faz lá um círculo, não tá muito círculo, mas não tem problema. E você faz uma cruz no meio, né? E esse é o esboço padrão que a gente sempre acaba aprendendo, né? De como desenhar a cabeça. E aí você faz o contorno da cabeça, né? E então faz o pescoço e vai desenhando é, a cabeça. O que que acontece? O problema desse esboço, que me faz pensar que ele tá errado, e eu quero que você compreenda também, para você ver se você acha que eu tô certo também com isso, deixa eu só trazer a cabeça um pouco mais para cá. Olha esse exemplo que eu fiz aqui. Aqui do lado esquerdo, você vai ter um círculo e do lado direito você vai ter uma esfera, né, uma bola ali. E o que que acontece? No exemplo da esquerda, é basicamente esse esboço que você está fazendo, que você faz um círculo, né, e uma cruz no meio. O que que acontece quando você faz esse tipo de esboço? Você está fazendo um esboço 2D, né? Um esboço 2D. E a cabeça, a nossa cabeça, ela não é bidimensional, né? Ela é tridimensional, ou seja, ela é 3D, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui de uma esfera para você ver. Então a gente tem aqui uma esfera, né? Vamos lá, só. Não está muito limpo o esboço, né? Mas não tem problema, é só para exemplificar mesmo, não vou ficar trabalhando muito. Mas aqui a gente tem uma esfera, né? E uma esfera, se eu tenho uma esfera, então eu já tenho um objeto tridimensional que eu posso trabalhar em cima dele, né? E se eu quisesse, por exemplo, fazer agora um esboço de um rosto, né? Eu já teria o esboço de um rosto tridimensional, né? De uma cabeça tridimensional, que vocês estão vendo aí eu fazer, né? E o que é legal, quando você faz uma cabeça tridimensional, é que você é capaz de desenhar a cabeça em qualquer ângulo, em qualquer eh, posição que você quiser. Porque você não tem mais a visão bidimensional da cabeça, mas você tem ela tridimensional. Então você é capaz de fazer ela em basicamente qualquer ângulo que você quiser, né? Esse esboço que eu fiz, que é um esboço muito conhecido, talvez você já conheça, é conhecido como, vou ter apagar aqui, formatar a cabeça, método de Loomis, né? Ó, que legal. É um método de Loomis. O método de Loomis ele é muito conhecido já, a grande maioria das pessoas já conhece, né? Ele se popularizou bastante com o passar do tempo na internet. Hoje em dia é um método bem conhecido. Tanto que eu vou até falar de maneira um pouco breve a respeito dele. Mas vamos os princípios. Você tem aqui a esfera, você vai fazer. Então, deixa eu começar do início para ficar mais fácil para você entender. Mas, ó, você vai fazer um círculo, tá? Pode caprichar nesse círculo, faz um círculo é, mais circular possível, tá? Mais circular que você conseguir possível, porque quanto mais circular você conseguir, mais próximo do formato da cabeça vai ficar, tá? Apesar que a gente não vai parar no círculo, né? Então você tem aqui um círculo e aí você vai fazer linhas guias para direcionar essa esfera, né? Que é a direção aonde a cabeça vai estar olhando, né? Então eu estou fazendo aqui. Então vamos supor que a cabeça esteja olhando mais ou menos nessa direção aqui. Então eu fiz linhas guias que vão me guiar a cabeça a olhar para essa frente aqui, né? Então, se eu tenho a direção que a cabeça está olhando, eu já vou fazer um corte aqui. Você pode fazer um corte como se a cabeça tivesse, como se tivesse pego uma faca mesmo, né? E cortado ali no meio, porque a nossa cabeça ela não tem um formato tão redondo assim, né? Ela é um pouco achatada aqui dos lados, né? E você pode representar isso com um corte que você faz ali do lado. Nisso, a gente já tem basicamente o esboço do nosso crânio, tá? Isso aqui vai representar o volume do nosso crânio. E se a gente já tem aquilo que vai representar o formato do nosso crânio superior, tá? Vamos imaginar que aqui então tem a cavidade dos olhos, aqui tem a cavidade do nariz, né? Vamos imaginar isso aqui com o crânio. Então a gente já pode descer aqui embaixo para fazer o resto do formato do nosso crânio, que é a parte da mandíbula ali, né? Que você pode fazer. Que você pode representar, inclusive, se você quiser, essa parte como uma caixa aqui, né? Uma espécie de caixa, né? Uma figura geométrica ali. Mas, para ficar mais fácil de fazer, de maneira mais simplificada, você pode fazer uma linha guia aqui, que vai ficar bem nessa direção aqui que você fez o círculo. Então você vai descer a partir dessa lateral aqui da esfera, linhas do contorno do rosto, né? Com isso você já tem a demarcação do rosto. Então é só você fazer aqui um cilindro para representar
o volume do pescoço. E basicamente aqui a gente já tem uma cabeça, né? Uma cabeça completa, o esboço do método de Loomis, né? Então vamos lá. Tem algumas considerações que a gente pode levar, que você provavelmente já deve ter visto também, é que algumas pessoas marcam, né, fazem marcações aqui das proporções do rosto, né? Que você pode fazer, né? Que é basicamente dividir, só deixa eu fazer uma linha mais certa, que é basicamente dividir aqui, ó, a cabeça em três, né? E aí basicamente você vai ter três proporções iguais, né? Três proporções iguais, então, um, dois, três, iguais, idênticas, né, para formar o rosto. Só que o que acontece, galera? Eu, pessoalmente, não recomendo você se prender a essas três proporções. Por quê? Porque o rosto, a cabeça do humana, ela não. Você não precisa se prender a essas proporções. Porque você pode estilizar o seu desenho da maneira que você quiser. Então, as proporções do rosto, se você ficar muito preso a essas proporções, você vai perder o que tem de mais legal na arte, que é justamente a estilização, né? Então, observe aqui, eu estou fazendo um crânio da nossa cabeça, meio que de olho cru. E uma coisa você pode ter certeza, que esse crânio que eu tô fazendo, ele nem de longe tá simetricamente correto, né? Ele não tem, eu não tô seguindo nenhuma proporção exata de como um crânio deve vir a ser, porque não é a minha intenção de fazer um crânio idêntico ao crânio original, original, por assim dizer, né? O formato exato das proporções do crânio do ser humano. Não, isso não é meu objetivo. O meu objetivo é representar o formato de um crânio. E isso já é suficiente para mim. Eu quero que você bata o olho nesse desenho e você entenda que é um crânio. E isso já é suficiente para mim. E esse é o ponto que eu quero que você entenda. Que quando você está representando algum objeto, alguma forma, alguma coisa do gênero, você não precisa de forma nenhuma ficar muito preso às proporções daquilo que você está desenhando. Claro, você precisa ter um conceito básico para não ficar tudo torto, tudo estranho, né, e tudo mais. Mas você não tem que levar isso como uma regra absoluta, né? Com o tempo, você vai ver que você vai tendo cada vez mais domínio das formas e você vai conseguir estilizar cada vez mais. Então, por exemplo, se eu quero fazer esse crânio aqui, um crânio, sei lá, no formato aqui totalmente diferente, né? Vamos imaginar que ele com, sei lá, como se fosse um triângulo aqui, né? Vamos dizer que ele tem uma cabeça gigante aqui, gigantesca, né? Tipo aquele personagem de One Piece que eu esqueci o nome. Mas vamos dizer que eu queira estilizar dessa forma, aí eu pego aqui o queixo dele também e faço algo bem tosco assim também. Enfim, eu tenho essa liberdade de fazer esse tipo de coisa. Só que é claro que isso vai vir com o tempo, tá? Isso aqui, essa estilização você faz com o tempo, conforme você vai aprendendo as formas, né? O certo, por exemplo, aqui nos olhos mesmo, o formato que eu fiz aqui, ele é meio triangular, né? Ele não é ele é meio pontiagudo, se você for ver, ele não é esférico, como é o crânio. E mesmo assim, você é capaz de entender que isso aqui é um crânio, tá? E é isso aqui que eu quero que você entenda, que você não precisa de forma nenhuma se prender as proporções do rosto, tá? Elas vão vir naturalmente. Para a parte que eu acho mais importante do vídeo, tá? Então, presta atenção nessa parte, porque até agora eu te mostrei basicamente o método de Loomis, né? Só que aí você deve estar se perguntando, eu tenho que fazer toda vez esse tipo de esboço, né? Eu vou lá, faço a esfera, depois eu corto, aí eu venho, puxo aqui na lateral as linhas do formato do rosto, aí eu faço um cilindro e, cara, no dia a dia a gente raramente faz isso, tá? Raramente você vai ver um artista fazendo isso, é mais para estudo, é mais em situações específicas. Isso aqui é basicamente para você criar uma noção básica do volume do rosto, das primeiras proporções, é para estudo, tá? Então, esse aqui o método de Loomis, eu quero que você entenda que ele é para estudar, tá? Eu vou colocar aqui, estudar. Desculpa aí pela letra horrível, tá? Mas eu penso que você desconsidere a letra terrível, né? Até porque o foco do vídeo aqui é o desenho. Mas enfim, isso aqui eu quero que você entenda que é para você estudar, tá? O método de Loomis é basicamente para você estudar o formato do rosto, é para você entender ali as primeiras proporções. Porque no dia a dia eu vou te dizer como que eu realmente faço, tá? Como eu realmente desenho cabeça. Como é o meu esboço, tá? Meu jeito de desenhar cabeça. Eu basicamente, cara, esse aqui é o meu jeito, tá? Você não precisa fazer igual, mas geralmente o que eu faço de esboço pra minha cabeça é isso aqui, ó. Eu pego e faço. Peraí. Eu pego e faço uma silhueta basicamente na cabeça, e a partir dessa silhueta eu começo a desenhar em cima, né? Faço ali então o olho, faço o nariz, a partir disso eu faço também a boca ali, a sobrancelha do personagem, e ali, ó, com essa silhueta eu construo o formato do rosto, que eu já sei como que é, eu já conheço o formato, né? Eu construo então a o formato dele, né? Vamos dizer que eu faço um personagem meio de anime, assim. Sei que eu apaguei aqui. Deixa eu parar. Como eu já conheço, eu não preciso fazer
todo aquele esboço do método de Loomis, porque eu já conheço as principais formas do rosto, eu já tenho um certo domínio delas, né? Então, eu de olho, eu já sei onde elas vão estar posicionadas, eu já posso trabalhar sem precisar fazer todo aquele trabalho que eu estava fazendo antes, né? E ó, pode dizer que eu tenho um cabelo bem grande aqui, fazer bem raco, sei lá, nem sei que tipo de cabelo que é aquele tem, mas é mais ou menos para você só ter uma pegada de como funciona, tá? E a partir disso, ó, eu posso ir construindo, ver o que eu acho que tá bacana, o que que tá proporcional, eu vou construindo, né? Porque desenhar, gente, é nada mais, nada menos que uma forma de você fazer uma escultura, tá? Você vai perceber com o tempo, conforme você vai ficando, ganhando mais liberdade, mais autonomia no seu desenho, você vai construindo ele como se fosse uma escultura, tá? E aí você vai conseguindo trabalhar com essas formas que eu expliquei para você, de 3D, e vai construindo os seus próprios personagens, né? Então vamos dizer que aqui eu quero fazer mais uma cabeça, um ângulo diferente, né? Então, eu tenho mais ou menos ali nariz, se eu tenho um nariz ali, então, deixa eu parar um pouco, pra ficar um pouco mais limpo. Então, se eu tenho o nariz ali, eu já sei que o olho tá mais ou menos para cá, e eu posso fazer lá, olhando para lá. E eu posso ir trabalhando com essas formas, ó, basicamente da maneira que eu quiser, tá legal? Vamos fazer isso aqui bem rápido, tá certo? Então eu fiz aqui, pra você dar uma olhada, fiz bem simples, apenas para você conseguir enxergar, né? Eu saí daquele, basicamente, daquele. Então, eu fiz aqui para você enxergar, né? Eu fiz basicamente uma silhueta do formato da cabeça e a partir daquilo eu já consegui trabalhar. Eu quero que você entenda que se eu sei, tá? Então eu vou pegar aqui e puxar mais pro lado. Se eu sei qual é o formato da cabeça, eu já tenho um certo domínio, né? Eu já entendo que a cabeça ela tem um volume, que ela é basicamente essa esfera que eu desenhei, né? Ela é basicamente esse formato, e eu já entendo que é, eu já entendo que ela tem esse volume, que ela não é um círculo, né? Não é como se ela tivesse aqui um círculo nela, mas que ela, na verdade, é uma esfera e que ela tem um volume ali, né? Então eu já consigo ter esse domínio para desenhar ela basicamente em qualquer ângulo que eu quiser, tá? E eu vou passar agora um exercício para vocês, tá? Basicamente para você dominar o método de Loomis que a gente passou anteriormente para você e conseguir desenhar a cabeça em qualquer ângulo, tá? Então vamos lá. Então, basicamente, esse aqui é um exercício que você vai fazer, tá? Faça várias cabeças em diversas direções, tá? Então, você pode ver aqui, ó, porque que cada uma delas está numa direção diferente, né? Como você pode ver. E você pode fazer o mesmo. Vai fazendo várias cabeças em diferentes direções que você conseguir fazer, porque isso vai te dar uma noção cada vez mais tridimensional da cabeça e vai te fazer ter esse domínio, né, que eu te falei, do formato da cabeça e também das angulações que você pode fazer. É bem interessante o treino e eu tenho certeza que vai te fazer evoluir bastante, tá? Então agora eu vou finalizar elas, vou fazer a arte por cima delas para você visualizar também e aí depois eu conto e para você que é iniciante, que nunca tinha visto esse conceito de formas geométricas, de 2D, 3D, tá meio perdido do que eu tô falando, eu fiz um e-book para iniciantes no desenho, tá? Onde eu abordo alguns temas e algumas coisas fundamentais que eu aprendi sobre o desenho, que eu acredito que qualquer iniciante que tenha interesse em aprender a desenhar deveria saber. Então ele vai estar aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse, dá uma olhada lá e me apoia que você comprando vai me apoiar demais nesse projeto, tá bom? Pessoal, eu terminei aqui de fazer algumas cabeças, né, como vocês podem ver. E é claro que algumas, por exemplo, essa daqui ficou bem mal feita, né? Mas é mais para vocês pegarem uma visualização, né? Essa outra aqui também não gostei, não. Mas é mais para vocês terem uma noção mesmo de como funciona o método, né? E como eu faço geralmente, né? Apesar que, como eu disse, eu geralmente não faço método de Loomis em todas as ocasiões. Geralmente eu procuro fazer geralmente uma silhueta para me ajudar, alguma coisa do gênero. Mas eu acho que já deu para você pegar a noção mais ou menos, né? Eu acho que é interessante, né? Assim como eu mostrar o que você deve fazer, também mostrar o que você não deve fazer, né? O que você não deve fazer, né? Eu acredito que o que você não deve fazer é ficar preso às regras. Eu acho que, deixa eu escrever aqui, então. Não, não ficar preso às regras. Isso é um passo importante. Porque se você ficar muito preso às regras de proporção,
do método de Loomis e tudo mais, você vai perder muito tempo com coisas que vão te ajudar muito pouco, né. E que nem eu falei, aprenda o método de Loomis para você estudar, né. É interessante você saber como funciona o método, como você pode utilizá-lo nas seguintes ocasiões, né, e você utilizar ele como uma forma de estudo, né. Mas agora no dia a dia, né, eu acredito que você não precisa se prender a fazer o Loomis, tá. É bom que você tome sua própria liberdade. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, né, como esboçar livremente, como você se desprender, eh, de um esboço pouco eficaz e tudo mais, né, e saber separar aquilo que é para estudo daquilo que você, vai fazer no seu cotidiano, né. Eh, Outra coisa que você não pode, fazer não pensar enquanto você desenha, né. Vamos lá, vou escrever também isso que é importante demais, galera. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Não pensar enquanto você desenha, né. Ficar desenhando no automático, galera, eh, vai fazer com que você não desenvolva, eh coisas, banais no desenho, que é fazer a construção, as formas, sabe. Pensar no desenho de maneira inteligente. "Ah, então, olha, talvez eu possa fazer a parte superior do corpo representando com uma caixa, a cabeça eu posso representar ela com uma outra caixa aqui em cima", né, tudo bem que já tá ficando meio zoado ali, né, porque tá no meio das palavras, mas enfim, eu acredito que vocês já pegaram uma sacada do que você deve ou não fazer. É de pensar de maneira inteligente o seu desenho e, acima de tudo, seguir nosso passo a passo. E eu vou fazer mais vídeos falando sobre outras formas que você pode aprender para desenhar, tá? Outras coisas que eu conheço, outras técnicas que eu conheço a respeito do desenho, tá bom? Lembrando que se você aprende a fazer as formas, se você começa a ter o domínio delas, você provavelmente não vai ter mais dificuldade nenhuma, tá? Com o desenho. Porque a maior parte das coisas que você for desenhar, aliás, a maior parte não, mas todas elas vão estar presentes as formas geométricas. Eu vou fazer mais vídeos falando a respeito e vocês vão ver que se vocês dominarem essa noção das formas geométricas, vocês vão basicamente desenhar qualquer coisa que vocês quiserem. Você pode ver que eu com pouquíssimas linhas já estou conseguindo representar uma cabeça aqui, né. E isso tudo é bem simples de se fazer depois de um tempo de aprendizado que você adquire treinando todos os dias, beleza? Então por mais é isso, eu peço que você se inscreva se você assistiu o vídeo até aqui, que isso já me apoia demais no canal, tá? Dá um like, compartilha com quem você acha que tem interesse por esse tipo de conteúdo e me siga para os próximos vídeos do canal. Obrigado.